Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança, certo? Bom, como na nossa pós-modernidade o que vale é o sentir, ao invés de o que a gente sente, né? O que vale, não o que se prova aos fatos, né? A realidade objetiva não tem valor. Eu imagino, por exemplo, essas pessoas que fingir que são animais, por exemplo, e querem ter direitos, na hora de, digamos assim, derem um prato de ração para ele e alimentarem exclusivamente disso, tá? Ou então ainda se for um cachorro de pobre, tá? Que come resto, cachorro de rua, também que come o lixo. Não que eu diga que seja uma vida em si infeliz, mas eu acho que essa gente aí que está entediada não vai ficar muito contente, né? Uma coisa é certa, então não vou ficar me aprofundando. Basicamente, como também nós estamos num momento de todo mundo sabe de tudo e não conhece nada, tem muita informação e ela não produz nenhum conhecimento, e eu digo isso o seguinte, é baseado, por exemplo, naquele velho ditado, para meio entendedor, a palavra basta, certo? Ou naquela cena, né, do V de Vingança, onde ele tá libertando a Natalie Portman, né, depois de ter torturado ela e tudo mais. E aí ela pergunta: você não tem medo que eu te entregue? E aí ele responde. Bom, você sabe que é um subterrâneo e a cor da pedra, então isso é o bastante para um homem esperto. Perfeito? Bom, é disso que eu tô falando, você vê um monte de gente bem informada falando bobagem. Bom, já que estamos falando do sentir, vou dar um conselho que eu digo para você que tem crises de depressões profundas como eu, e até em alguns casos até afeta a minha capacidade de visão. E você decide, digamos, se encrancar no quarto, tá? Não quer falar com o mundo, né? Ficar, digamos assim, só interagindo com uma tela, tá? Tendo autopiedade e tudo mais. Bom, minha recomendação, honesta e sincera, para quem já passou por isso e não resolveu, mas está no trabalho, na labuta, para tentar dirimir os problemas, certo? É o seguinte: fique no quarto mesmo, tá? Não fale com ninguém, você já chegou nesse momento, isso já tá posto. Mas deixe a janela aberta. Realmente, janela aberta. Você não precisa olhar para ela, tá? Quando eu digo isso é para você ver a luz entrar. Tá, eu não digo a luz num sentido simbólico, certo? Mas é porque essa luz, o dia vai passar e tudo mais, mas essa luz vai fazer com que você tenha uma percepção do tempo passando, e isso não vai te trazer nenhuma agonia, tá? Eu digo isso. Esse movimento do Sol, né, que a Terra está girando, ou seja lá a projeção que os terraplanistas usam. Nunca procurei pesquisar sobre isso, pra mim é só se jogar da terra borda da terra plana, né? Quando você vê certas birrações aí. Mas assim, o que eu digo é o seguinte: quando você vier isso, tá? Porque senão você vai ficar num ambiente escuro. Por mais que você veja o relógio dizendo que são, sei lá, 3 da manhã ou 3 da tarde, não vai fazer diferença se você tiver escuro sendo iluminado lá, tá? Você não vai perder. Eu digo isso por quê? Porque senão o lugar, né, esse quarto que sem um refúgio, ele acaba se tornando um cativeiro, né?
você se prende numa masmorra, certo? Você se prende numa masmorra que você mesmo se pôs. Então, a zona de conforto, né, digamos assim, que todo mundo fala bem, mal e tudo mais, acaba sendo uma masmorra, certo? E assim, e vai ser algo que não soluciona. Quando eu digo isso, tá, isso também, digamos assim, da janela, não vou dizer que vai te resolver muita coisa, tá? No sentido de, você vai sair dessa. Não, mas você vai ver esse tempo, entendeu? Vai parecer que quando você tem essa noção de tempo, vai parecer que você vai perceber que você, de certa forma, vai estar no controle de si. Bom, obviamente, faz uma diferença. 12 horas são 12 horas, mas pensa 12 horas numa plena escuridão, entendeu? Certo? Onde o ambiente em si está todo igual. Onde você vai ficar confabulando tudo, certo? Eu digo isso. Porque, então, como eu disse, entendeu? E assim como é uma crise e elas são temporárias, né? A depressão em si, que pelo menos como no meu caso não tem gatilhos, ela é orgânica, né? Então, realmente, assim, isso vai ajudar muito, certo? Como eu disse, para você não transformar um lugar, um recôndito, né? Digamos assim, um refúgio, um cativeiro, tá? É até uma coisa que se usa muito, assim, por pessoas, não vou dizer inteligentes, mas pessoas que passam por situações de estresse, até de cativeiro, digamos assim, de sequestro mesmo. Até o recém-falecido Washington Oliveto, por exemplo, disse que isso foi uma das coisas que fez ele, digamos assim, não enlouquecer lá. Ele disse que aquilo marcou a vida dele para sempre, né? E eu não duvido. Mas estabelecer, digamos, uma rotina, porque ele estava realmente num cativeiro, né? Sem, digamos, acesso à luz e tudo mais. Estava confinado num espaço. O Abílio Diniz também fez isso. Isso eu tô falando dos casos famosos de estabelecer uma rotina, assim, mais ou menos, para não perder a noção do tempo e piorar o que já tá péssimo, né? Tá horrível, certo? Bom, e nisso fica o que eu digo, entendeu? É saber que não é se martirizar porque o tempo tá acabando. Isso daí tá dentro de você, tá dentro do seu corpo, vai passar. Mas assim, como eu disse, bom, luz solar afeta isso e tudo mais, só que realmente eu digo isso porque assim, você fica no quarto assim, entediado, só recebendo uma fonte de luz que é o celular e aí procurando motivos para continuar na fossa. E aí eu recomendo aí pega uma Marília Mendonça, né? Nunca houve a oportunidade de ter a Marília Mendonça com a Ana Carolina, né? Sabe que ai, quem de nós dois? Mas assim, acho que são as melhores músicas de fossa que existem, né? Enfim, o que eu quero dizer e é o meu palpite, né? Digamos que eu não sou formado em nada, mas é algo que ajuda muito, pelo menos pra mim, saber ter essa luz, tá? Não perder a noção do tempo.
sentir, eu digo isso como no sentir, tá? Por exemplo, tem um relógio essa área aqui que tá dizendo quanto tempo dura esse vídeo, certo? Porém, antes de tudo, eu posso te dizer que assim, você vai sentir mesmo, seu corpo, olhos, tudo, ouvidos, assim, vão sentir. Eu não tô dizendo que é fácil tudo isso, é horrível, tá? E como também já disse, o sofrimento não é mensurável. Tá nessa condição ou tá com, sei lá, o meter a quina do pé, a quina do dedinho, o dedinho na quina, né? Realmente também a gente não pode dizer quem se ferrou mais na vida, quem tá pior. Então eu digo isso. E principalmente, por apesar dos pesados, também é o seguinte, que fica pelo menos aí, como eu disse, eu tô dando conselho, né? Não tô dando soluções. Mas assim, como se diz, fique, tem esse momento, tem essa coisa assim, tá? E assim eu digo, isso é natural, entendeu? Tá? Não tem tipo um controle, você não tá sob o controle da sua mente, entendeu? Da sua consciência em si, então não tem de ficar, por exemplo, programando tudo mais, certo? Ficar programando, ficar se enchendo de remédios, de coisas químicas assim que você vai ter uma dependência, pode até levar uma dependência psíquica e tudo mais, entendeu? É apenas veja lá, certo? Você vai estar submetido ao acaso. E como você vai estar percebendo de modo passivo isso, vai ser algo que, digamos assim, vai estar ao seu controle. Uma coisa, se não estou dizendo que é para deixar, digamos assim, chover e começar a dar um temporal, você deixar a janela aberta e inundar o seu quarto, molhar você, as suas coisas. Porém, que você esteja assim, sempre sentindo tempo, né? É que nem costume, digamos, colocar uma janela de ferro, né, opaca, e a outra, assim, principalmente para nós que somos pessoas humildes, né, e ter a janela de vidro clara, então deixa ela, certo, aberta, fechada, mas a luz entrando para você sentir, entendeu? Porque como eu disse, você não vai estar no controle. E isso vai evitar também que você, como eu disse, também precisa ficar culpando os outros, tá? É uma coisa que está dentro de você e ninguém vai, nem você mesmo vai poder tirar. E os remédios, eles só vão diminuir o problema, entendeu? Esse negócio de senta, vai pra luta, tá? Se você não consegue, porque basicamente a sua vitalidade tá no ralo, entendeu? Foi pro ralo. E aí pra você se recuperar são outras coisas, tá? Bom, do mais é isso. Muito obrigado e seja feliz. Ou pelo menos tente.